Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui com um coração muito feliz, iniciando mais uma manhã de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus possa estar aqui conosco, nos abençoando, nos intuindo e também nos amparando. Bom, meus amados irmãos, hoje nós refletiremos sobre o auto-perdão, sobre o se perdoar. Pois frequentemente, meus irmãos, nós temos uma facilidade de buscar ou trabalhar o perdão para com o próximo. Quando nós nos colocamos no caminho do bem, quando nós mergulhamos nos ensinamentos de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa consciência começa a compreender a necessidade do perdoar o nosso irmão. O perdoar para que nós possamos nos libertar dos laços de rancor, de ódio, das adversidades e seguirmos um caminho em paz. Então, nesse processo, nós começamos a trabalhar esse perdão para com o próximo. E começamos a trabalhar a indulgência, o relevar, a paciência com o outro, o perdoar o próximo. E isso é muito bom. Só que, meus irmãos, neste processo, muitas vezes pode acontecer de nós nos esquecermos de perdoar a nós mesmos. Pode acontecer de termos até uma facilidade de compreender a necessidade do perdoar o próximo. Mas, quando é com a gente, temos uma certa rigidez. Não nos perdoamos, nos culpamos, nos sentimos melancólicos por ter errado, não praticamos o perdão conosco mesmo. Bom, quanto a isso, vale aqui a gente compartilhar um esclarecimento muito proveitoso da querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através da psicografia do querido Divaldo Franco. Joana, sobre esse tema que nós estamos trazendo aqui hoje, ela diz: ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. Mesmo aquele que segue retamente no caminho do bem, está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Todos podem errar. Joana diz isso. Todos podem errar. E isso acontece a miúde, tendo o dever de se perdoar, não permanecendo no equívoco ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Joana muito sábia nas palavras dela, que para nós ela diz: todos podem errar, até mesmo aqueles que seguem retamente no caminho do bem estão sujeitos às alternâncias de conduta. Por outras palavras, Joana nos diz, meus irmãos, que por mais que a gente se esforce para estar no caminho do bem, por mais que o nosso coração está aberto, vamos pensar aqui, à doutrina espírita, aos estudos com Jesus, a buscar viver os ensinamentos do Cristo, estamos aqui no caminho do bem. Só que pode acontecer de em um momento ou outro nós nos equivocarmos nos nossos comportamentos, no que a gente fala. Porque a Joana diz: todos podemos errar, pois esse ainda é o nosso estado evolutivo, meus amados irmãos. Só que com frequência, somos extremamente rígidos conosco. Queremos acertar sempre, queremos ser perfeitos, queremos estar sempre ali no caminho correto, nos obrigando de uma forma muito rígida a sempre acertar. E se acaso nós cometermos um equívoco, uma falha, algo der errado, nos martirizamos por isso.
não nos permitindo errar. Será que nós estamos agindo assim, meus irmãos? Não nos permitindo errar, não nos permitindo falhar? E se caso a gente erre, nos sentimos extremamente culpados, envergonhados, nos sentimos inferiores, carregamos essa melancolia, essa tristeza com a gente mesmo, porque erramos. Meus amados irmãos, é preciso que nós compreendamos as palavras da querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Mesmo aquele que se coloca no caminho reto, no caminho do bem, ainda pode errar, ainda pode cometer equívocos. Porque o erro, meus irmãos, ele ainda faz parte do nosso processo de aprendizado e de aperfeiçoamento. É errando, é falhando, muitas vezes, que nós veremos o que precisa ser melhorado, o que precisa ser aperfeiçoado. Então, quando a gente compreende isso, o nosso coração ele se torna mais flexível, mais humilde para praticar o auto perdão. Quando compreendemos que não somos perfeitos, que somos almas ainda falíveis, conseguimos viver o auto perdão, o se perdoar pelos erros, pelos equívocos, pelas falhas, por algo que disse, por algo que fez. Meus irmãos, nos cobramos frequentemente uma perfeição que ainda não está em nosso alcance. Nos cobramos acertar sempre, fazer o correto sempre, sendo que nós ainda estamos em processo de aprendizado aqui nessa existência. Então, por mais que nós tentemos viver retamente as virtudes, o caminho com Jesus, os sentimentos nobres, haverá um momento ou outro que nós podemos, meus irmãos, ainda mostrar as nossas sombras. Estudamos, lemos muito sobre paciência, mas pode acontecer de, em algum momento, nós perdermos a paciência. E isso não quer dizer, meus irmãos, que nós somos inferiores, que nós vamos ficar ali nos martirizando, que estamos errados sempre, que somos almas ainda muito ruins. Não, meus irmãos. Isso quer dizer que estamos no processo do aprendizado nesse caminho com Jesus. O importante é o que a gente faz após o erro. O importante é a nossa decisão após a falha. Estagnar na culpa, na vergonha, estagnar ali na melancolia, naquela tristeza, naquela raiva com a gente por ter errado, não nos conduzirá a um caminho do bem. Mas após o erro, após a falha, porque, como Joana diz, todos podem errar. Após o erro, após a falha, levantar-se, aprender com aquele momento, se perdoar. Se perdoar por ter falhado, se perdoar por ter agido de forma equivocada, se perdoar e fazer diferente. Se perdoar e buscar fazer de uma forma diferente. Então, meus irmãos, o auto-perdão, ele é muito libertador para todos nós. Porque carregar uma culpa em nosso coração corrói a gente por dentro. Carregar o peso da melancolia por uma falha que nós tivemos no processo de aprendizado do nosso espírito é injusto para conosco, nos estagna. Vamos então, meus irmãos, compreender que o processo do auto-perdão, ele é libertador. Olhemos para o nosso coração, nos perdoemos. Enxerguemos a nossa alma como um grande aluno que está na escola. Vai errar para aprender. E isso é o processo de todos nós. Sabe o que isso nos lembra, meus irmãos? Um momento vivido entre Pedro e Jesus. Pedro muito carinhoso com Cristo, sempre bem disposto, caminhando com Jesus. Quando Pedro nega ao Cristo
pela terceira vez e o galo canta, o apóstolo sente aquela profunda tristeza no coração de ter falhado, sendo que Jesus havia avisado ele que isso poderia acontecer. E realmente aconteceu. Pedro, o apóstolo que tanto amava Jesus, negou ao Cristo 3 vezes. E Pedro sente aquele aperto no coração daquele momento. Ele havia falhado. O peso da culpa, da melancolia, também toca no coração de Pedro. Só que ao mesmo tempo, meus irmãos, passado algum tempo, quando Jesus retorna para a vida espiritual e depois o Cristo reaparece ali em espírito para os apóstolos e ele está de frente para Pedro, Jesus faz 3 perguntas para o apóstolo. Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro, mestre. E Jesus completa: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus repete isso 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, tu me amas? E quando nós observamos de tantos ensinamentos que este momento tão bonito representa para nós, mas um deles, meus irmãos, o ensinamento que nós retiramos é: Pedro falhou. O coração dele ficou ali profundamente sentido por aquela falha, por aquele erro. Mas quando Jesus se coloca em espírito na frente de Pedro e pergunta: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. É como se, por outras palavras, Jesus dizia: Pedro, teu amor por mim é maior do que toda aquela situação que aconteceu? Então vá trabalhar na seara divina. Levanta-te e vai trabalhar na seara divina. Quando eu leio essas palavras de Jesus, meu coração toca também para esse ensinamento, meus irmãos. Jesus falando: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, vai servir, vai trabalhar, levanta-te, faça diferente agora. Meus amados irmãos, Pedro falhou, Jesus vai lá. Pedro, coração sentido, e Cristo de frente para ele, como se por outras palavras dissesse: Pedro, levanta-te, caminha. Faça diferente. Se você me ama, vá servir. Não estagna na culpa, no remorso. E acredito que é isso que Jesus diz para todos nós, meus irmãos. Quando falhamos, quando erramos, é como se o Cristo falasse para a gente, nos perguntasse: tu me amas? E o nosso coração, respondendo assim para Jesus, ele nos convida a nos reerguer, servir no caminho do bem, reparar o mal e continuar a nossa caminhada de aperfeiçoamento e melhoramento. Aí está, meus irmãos, um grande ensinamento de auto perdão para todos nós. Sim, vamos estudar, buscar perdoar o próximo, mas não nos esqueçamos também que precisamos nos perdoar, nos libertar da culpa, da vergonha e do remorso. Bom, meus amados irmãos, que essas palavras possam ser um bálsamo para a nossa vida, essas palavras possam ser de esclarecimento para a nossa jornada, para uma jornada mais leve, mais em paz, uma jornada que compreende que somos ainda falíveis, mas que estamos buscando nos melhorar. E para nos melhorar, precisamos nos perdoar. Bom, meus amados irmãos, esta nossa mensagem de hoje ela foi inspirada no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que vem nos falar sobre o perdão, sobre a necessidade do perdoar. Bom, essa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.